Colossenses 3, 18 até o 4, verso 1. Todos juntos aí conosco, podemos ler juntos, os irmãos vão colocar aí também na televisão, então a gente pode ler aqui ou aqui. Vamos ler juntos, toda a igreja? Vamos lá. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça, receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Graças a Deus pela sua palavra. Irmãos, esse texto que acabamos de ler, ele nos traz alguns princípios de vida. Na verdade, traz alguns princípios da vida cristã. Esse texto, na verdade, traz princípios éticos. Todos nós que passamos aí por alguma graduação em algum momento, esbarramos com essa palavra. Ou mesmo antes disso, né, talvez o pessoal do ensino fundamental, as crianças. Mas a ética, ela fala de bom senso, ela fala de comportamento, ela fala de preceitos. Preceitos que são inerentes a uma pessoa ou a um grupo, e esses valores norteiam a vida da pessoa. Então, qual a sua ética? O que domina? E aí existem muitos tipos, né? Se for entrar no campo da filosofia, a gente poderia ficar horas falando sobre a ética. E existem muitas vertentes disso, existem muitas éticas na área do trabalho, na área da religião, na área do casamento. E existem éticas, falando de religião, falando da ética protestante, tem livros escritos só sobre a ética protestante, né? Um dos livros mais famosos fala sobre a ética protestante, o capitalismo, e como isso se relaciona. E a grande verdade é que todos nós temos alguns valores éticos, de um jeito ou de outro. O mais sem ética tem algum valor ético. Ele tem algumas coisas que norteiam a maneira dele se relacionar, dele se comportar, dele lidar com a família, com o trabalho, com a ciência, com a política, né? Bem, nós temos ética também cristã, ou maneira de viver, de olhar, preceitos, valores que norteiam de Cristo, norteiam da palavra. E quanto mais a gente estuda a palavra, mais a gente percebe e aprende sobre como viver aqui neste mundo. Irmãos, a Bíblia, a gente sabe que é um livro que está muito acima de regras. Obrigado, Elias. Bom, a boa ética me leva a falar por que o Elias veio aqui, né? Eu, há muitos anos, né, gosto de imprimir meu sermão e trazê-lo impresso para pregar, né? Mas hoje a impressora deu problema. E como eu cheguei do encontro de casais já à tarde, eu não consegui imprimir antes, cheguei para imprimir aqui, e ela não imprimiu. Mas nada que o mestre Elias não conseguiu resolver, né? Eu iria pregar sem o sermão, mas já que o Senhor abençoou que está aqui, sem o sermão não, sem o papel, né? Mas já que ele está aqui, vai ajudar bastante, para que a gente não se perca nas nossas ideias e fique onde realmente a gente entende que Deus quer ministrar. Então, esse texto nos traz vários princípios éticos. Eu quero destacar pelo menos 4. Eu vou bem direto ao assunto e no desenrolar os irmãos com certeza vão aprender e vão receber mais do que Deus quer falar sobre isso.
E o primeiro princípio que eu vejo aqui, claro, que é um preceito que deve estar na vida do cristão, um coração cristão carrega esse valor, é que o Evangelho deve ser aplicado à vida. Irmãos, os ensinamentos cristãos não são teorias aleatórias. Os ensinamentos cristãos são princípios de vida. Tudo que nós cremos sobre Cristo, sobre o Evangelho, sobre salvação, sobre a redenção, precisa ser aplicado a todas as áreas da nossa vida. Não somente a questão da salvação eterna. Ou em Cristo, agora eu vou para o céu. Não, até chegar ao céu, nós pretendemos, intencionamos, se Deus permitir, viver muito. Como nós vamos viver? Então, o Evangelho, ele precisa ser aplicado a todas as áreas da nossa vida. O Evangelho, irmãos, ele deve transformar todas as áreas da nossa vida. Área financeira, sexualidade, tudo deve ser influenciado pelo Evangelho. O Evangelho, ele deve ser evidenciado na prática. Se o indivíduo é mudado por Cristo, isso se refletirá onde ele vive. Aqui fala da família. Todos nós sabemos que um lugar onde nós somos desafiados a viver segundo o Evangelho é na família. Eu fiquei 2 dias lá ministrando para aqueles irmãos, falando sobre intimidade na família. E a gente sabe dos desafios que se envolvem. A ética cristã, o Evangelho, pode ser aplicado ao trabalho. Quando o homem pecou, nós sabemos que Deus mesmo falou, agora vai ser mais difícil, vai ter que suar muito mais a camisa, né? Vai ser duro o trabalho. E como tem sido? Ninguém aqui, né, ganhou seu salário à toa, né? Ralou o mês inteiro, não é verdade? Correu para lá e para cá. Mas quando o Evangelho é aplicado, a gente passa a ter uma relação com o trabalho diferente. E a gente também, porque o Senhor vem para redimir a maneira como nós servimos e trabalhamos, e podemos ter mais alegria no trabalho, conforme nós vamos ver aqui ainda nesse texto. Aqui pode se refletir na justiça em geral, na justiça dentro de casa, na justiça na sociedade, mas aqui há uma forte ênfase na família, porque a família é a primeira instituição criada por Deus. Então a família sempre teve, tem e terá prioridade nos planos eternos de Deus. A igreja é uma instituição importante, mas ninguém deveria negligenciar a sua família em nome da igreja, porque a família precede a igreja. E a igreja é formada de famílias. E com tantos lares, irmãos, desmoronando e desmoronados, que a gente vê, desestruturados, destruídos. Irmãos, é urgente que a gente encontre a aplicação do Evangelho dentro de casa, dentro do nosso relacionamento com o nosso cônjuge, com nossos filhos, com nossos pais. É urgente que a gente veja a transformação de Cristo dentro do nosso lar. E em todas as demais áreas, na política, na sociedade, na cultura, no lazer. Eu penso, irmãos, que há muitos extremos perigosos nessa questão, quando eu digo que o Evangelho deve ser aplicado a tudo. Um primeiro extremo que a gente ainda vê muito comum, né, em todo lugar do mundo, mas aqui no Brasil também, é o extremo do cristão achar que ele pode impor os valores dele em todo lugar que ele está. Não vai rolar. Não vai, você não vai conseguir. Vai ser problema. Querer que um monte de ímpios no seu trabalho age como cristão se ele não tem Cristo, se ele não tem o Espírito Santo. Não dá para impor isso no bem de trabalho, no condomínio, na política, nas leis brasileiras. Não adianta, desiste. Essa imposição, essa briga, essa coisa que muitos crentes querem ter em relação a tudo que a gente vê contrário a Cristo, nesse sentido é uma briga perdida, ilusória. Eu pergunto aos irmãos, você lê as cartas de Paulo, você lê as cartas de Pedro, vê a história da igreja, onde você viu a igreja militando na porta do Império Romano para poder brigar com o Império Romano? Não, isso não é a direção de Deus para a igreja. Mas o outro extremo é deixar de expor o Evangelho, ou deixar de viver segundo o Evangelho, se amoldando, concordando e aplaudindo ensinos contrários à palavra de Deus. Não, meus irmãos, esse extremo também é terrível.
eu posso sim expor o que eu penso. Eu devo compartilhar o que eu penso. Eu tenho boca para falar. Nós temos dedo para digitar. A internet está aí para todos se expressarem, né? Democratizou a informação. Então, eu posso sim dizer o que eu acredito sobre qualquer assunto, com respeito. Eu posso dizer o que a Bíblia diz, o que o Evangelho ensina. Eu devo dizer. Principalmente quando eu sou perguntado, quando eu sou arguído, quando alguém pedir razão da minha fé. Mas diz a palavra que eu devo responder com mansidão a razão da minha fé. Não é com o dedo em riste na cara de ninguém, mas eu posso dizer, olha, eu penso isso, eu penso aquilo. E então a gente precisa ganhar esse equilíbrio e experimentar essa bênção. E principalmente, irmãos, nós não podemos, nem devemos nos amoldar, porque todo mundo está fazendo, eu vou fazer. Porque todo mundo está aplaudindo o que é contrário ao Evangelho, eu não vou aplaudir. As pessoas têm que entender que respeitar é uma coisa, aplaudir é outra coisa. Porque muitas vezes tem pessoas, inclusive leis que são criadas, que querem, às vezes, julgar o que eu penso, não é nem o que eu falo, é o que eu sinto. Observe que as leis aí estão sendo criadas não somente objetivamente, mas até emocionalmente, que você, né, as pessoas se julgam mutuamente de uma maneira horrível. Então, não caiamos em nenhum extremo, mas vamos aplicar o Evangelho, primeiro na nossa própria vida, irmãos, porque as pessoas estão cansadas de gente que manda fazer o que é certo, mas não faz o que é certo. As pessoas só vão entender a diferença que o Evangelho faz na vida de alguém quando vê essa diferença na sua vida. Conforme o Farley falou aqui muito bem, né? Se o Evangelho não faz diferença, então você não faz diferença na sua vida. Então, muito antes de você chamar a atenção de quem é corrupto ou de qualquer lei, por favor, seja mais coerente com aquilo que você crê, com o Evangelho que você crê. Você pode ter certeza que quem convive com você, quem conhece você, vai ser iluminado pelo seu exemplo. Vai perguntar, por que você age assim? E aí você vai dar razão da sua fé. Eu acho assim por causa disso. Eu creio num Deus justo, num Deus santo, num Deus que se importa conosco, assim, assado. A palavra de Deus nos dá a direção certa, enfim. Então, o equilíbrio, irmãos, é pregar o Evangelho, proclamar o Evangelho e influenciar as pessoas, os ambientes, as instituições, ao máximo, mas de maneira ética, legal, respeitosa e com inteligência. Seja mais criativo. O Evangelho, irmãos, ele redime os relacionamentos. Quando a gente fala de o Evangelho ser aplicado a tudo, principalmente aos relacionamentos. O Evangelho reconcilia o homem com Deus, mas reconcilia o homem com o homem, as pessoas com as pessoas, os casamentos, as amizades. E o Evangelho é algo tão tremendo que diz essa Bíblia que a gente crê, é ética do relacionamento cristão, que eu tenho que amar até os inimigos. Olha só que coisa. Eu tenho que orar por aqueles que me perseguem. Essa é a ética cristã. Ela não é a ética que muita gente tem aí cultivado, de guerrilha, de briga, de confusão. Cristo nos reconcilia com Deus, com as pessoas, com o próximo, com os amigos e com os inimigos. Então, o Evangelho deve ser aplicado à vida. Infelizmente, muitos crentes vivem assim. Estou na igreja, estou aqui, eu adoro, eu canto, acredito na salvação, vou para o céu. Mas saiu daqui e não aplica nada. Pega o seu carro ali, fura todos os sinais, não respeita a faixa, vai para o condomínio, chega falando alto, buzina, não paga taxa, fica devendo. Irmãos, vamos aplicar. A Bíblia fala, não deveis nada a ninguém, a não ser o amor. Porque, por mais que amemos, nunca vamos amar tanto quanto deveríamos, sempre vamos ser devedores, de alguma forma. Então, a gente precisa trazer a aplicação de tudo aquilo que a Bíblia ensina para o nosso dia a dia, para os nossos relacionamentos. Falando lá no Encontro de Casais, e eu tenho falado isso recorrentemente, em todo lugar que eu posso, depois da pregação verbal do Evangelho, que é o nosso dever, o maior testemunho do Evangelho é um casal que se ama. A Bíblia é tão clara quanto a isso, que
um homem que não ama a sua esposa, que não cuida do seu lar, as pessoas precisam olhar para os nossos casamentos, para os nossos filhos e ver como nós nos amamos. E assim procurar conhecer de onde vem esse amor, e nós vamos dizer, vem do Senhor Jesus. Porque Ele me mandou amar a minha esposa como Ele amou o seu povo, a sua igreja, se sacrificando por ela. Então, vamos aplicar o Evangelho, tudo que nós cremos. Isso é um princípio básico. Não dá para viver uma dicotomia. Nós cremos que tudo é espiritual. Tudo deve honrar a Deus. Quer comais ou bebais, fazer qualquer coisa, fazer para a glória de Deus. E é isso que Paulo está falando aqui. Ele fala de relação de trabalho, ele fala de casamento, ele fala de filhos, ele fala de justiça, de equidade, aplicando a tudo isso. Mas, em segundo lugar, irmãos, esse texto nos traz outro princípio importante. Autoridade e respeito andam juntos. Isso aqui é tão claro, não sei se os irmãos conseguem ver numa primeira leitura, mas todas as vezes que ele fala aqui de autoridade, ele fala de respeito. Quando ele fala, por exemplo, esposa seja submissa ao próprio marido, logo em seguida ele fala assim, maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. Ele concede autoridade ao esposo para, né, conduzir o seu lar, mas logo ele diz, mas por favor, respeite-a. Cuide dela, ame-a, não a trate de qualquer maneira. Quando ele fala dos filhos, filhos em tudo obedecer a vossos pais, falando de submissão dos filhos, em tudo. Obviamente, irmãos, esse em tudo, tem em tudo o que é agradável a Deus, em tudo que é princípio correto. Mas, logo em seguida ele fala, pais, não irritei os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Irmãos, quantas confusões dentro de casa, porque um pai simplesmente exige algo, impõe uma regra que Deus nunca exigiu, é só um costume, uma tradição, uma preferência, e o filho desanima. Tem muito filho que abandonou a igreja, porque o pai crente, ou o pastor, ou o presbítero, ou o diácono, ou o líder, era irritante, é chato de galocha, não conseguia comunicar a graça e o amor de Deus numa correção, não respeitava. Irmãos, eu não sou dessa linha, né, que acha que tem que fazer tudo que menino quer, não. Mas olha essas crianças aqui, temos poucas crianças no culto da noite, que as crianças aqui vêm de manhã, né, vêm na EBD e no culto da manhã, então geralmente não vêm à noite. Mas seja quais forem as crianças. Irmãos, essas crianças, elas têm sentimentos, dramas e necessidades que talvez nós achemos bobagem, mas para elas são coisas muito importantes. E você deveria estar atento às necessidades dos seus filhos. Porque se você não tiver, vai ter problema. Então, se o seu filho está muito irritado, talvez você seja a causa. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor. Novamente, falando de autoridade e submissão. Mas logo em seguida ele vai dizer, senhores, né, no capítulo 4, verso 1, senhores, tratai os servos com justiça e com equidade. Novamente, naquela época, naquele contexto, né, diferente de hoje, mas mesmo naquele contexto onde a escravidão era aceita, né, naquela sociedade, naquele momento, ele diz claramente, eles são seres humanos, são pessoas, estão nessa condição socioeconômica, mas trate-os com justiça e com equidade. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, irmãos, autoridade e respeito são os dois lados da mesma moeda. Uma coisa que a gente precisa compreender é que a revelação, ela vem dentro de um contexto, a revelação do Antigo Testamento, do Novo Testamento. E ela vem na medida daquela situação para iluminar aquele contexto, e depois o Espírito Santo, até hoje, continua aplicando essa revelação para nós. Mas qual era o contexto daquele momento ali? Irmãos, mulher, filhos e servos, naquele contexto romano, grego, eram considerados objetos. Na verdade, cada pessoa que se convertia, o evangelho ia mudando a posição da mulher, mudando a posição do filho, das crianças principalmente, mudando a posição do servo para melhor. Mas também não era fácil nem para o marido, nem para os pais, nem para os senhores, e nem para os servos, para as esposas e para os filhos, conviver com aquela situação nova.
Eles não sabiam nem conviver com a liberdade que Cristo lhes dava agora. Mas todos os cristãos, quaisquer que fossem as suas posições, precisavam saber lidar com essa mudança que o Evangelho estava trazendo. Essa liberdade e valorização que o Evangelho trouxe para a mulher, para a criança, para o servo e para todas as pessoas, não anulavam os princípios divinos de submissão à autoridade. E por mais, irmãos, que essa palavra autoridade, hierarquia, então, né? Eu sei que são palavras que não são palatáveis. Palatável quer dizer uma coisa gostosa, deliciosa, né? Boa da gente, né, que dá água na boca. Não dá, né? Essas palavras, no nosso contexto hoje moderno, são palavras assim que geram muitos problemas. Mas a gente precisa reconhecer uma coisa, irmãos. 100% de toda a sociedade minimamente organizada, 100%, tem algum grau de hierarquia. Eu me lembro que, quando eu cheguei aqui em Jardim Camburi, uma assistente social muito querida, espírita, virou uma grande amiga, né, se ela estiver me ouvindo agora, estou orando por você, querida, por aquele motivo, Jesus na causa, ela procurou os equipamentos religiosos, sociais do bairro, porque ela queria criar rede social. E não tinha nada a ver com eletrônica, não, com internet, não. Rede social, princípio é o princípio da horizontalidade. Não tinha reconhecidamente um líder, né? Todos tinham a mesma voz, a mesma autoridade. E o objetivo era promover o bem comum do bairro. E era bem apolítica, assim, no sentido de não estava ligado a nenhum partido, não estava ligado nem mesmo à associação de moradores. E quando ela me apresentou a ideia, eu falei, meu Deus, esse negócio é diferente, né? Será que isso vai dar certo? Bom, só vou saber se vai dar certo se eu participar. E eu topei. E a rede social funcionou uns 5, 6 anos, quase 6 anos, aqui no bairro. Foi uma experiência incrível, incrível mesmo. Nesses 6 anos, muitas coisas boas aconteceram aqui na rede social, fizemos amizade, a nossa igreja se tornou parceira das escolas e vice-versa, dos equipamentos. Até hoje, os irmãos sabem disso, talvez os visitantes não saibam, né? A nossa igreja serve, aqui tem reunião do Conselho Tutelar disso, Conselho de Segurança, Conselho de Saúde, né, e tal, e a gente tem essa relação boa, nascido daí. E, embora oficialmente não tivesse nenhum líder, né, constituído, eleito presidente, claro que tinha líderes, né? Claro que tinha. E eu acabei me tornando um deles em algum momento. Não que eu quisesse de coração, mas eu tenho um dom de liderança, não tinha jeito, né? Tinha situações de reuniões que, se alguém não se levantasse com a voz firme e falasse, gente, é por aqui, viravam um pardieiro. Então, tinha que alguém se levantar, gente, olha, o negócio é o seguinte, tal, e vamos encerrar essa reunião que já deu, e alguém tinha que puxar, né, o barco, né? Então, a gente precisa, não é fácil lidar com isso, mas a gente precisa ganhar novamente o equilíbrio, né? Irmãos, o universo é um lugar de ordem e organização. Observe as estrelas. O macroscópico, né? Assim, tudo que é macro é muito ordenado, o universo, a distância. O micro, então, o pessoal da biologia sabe disso, né? Tudo muito organizado, a célula, o DNA. Então, essa ordem, essa organização pode ser observada facilmente no estudo das ciências da natureza e nas ciências sociais. Então, quebrar princípios de autoridade, de ordem, de organização, de respeito, implica em destruir os pilares de uma sociedade minimamente decente. Um dos exemplos mais trágicos da quebra desses princípios envolve os pais, os filhos e a escola. Irmãos, a falta de respeito, de autoridade no relacionamento entre pais e filhos se reflete em todas as áreas da sociedade. Mas, como aqui na igreja tem muitos educadores, eu converso com eles, alguns vêm ao gabinete para compartilhar a vida, eu vejo isso, o sofrimento. Irmãos, hoje, a maioria dos educadores não está chegando à aposentadoria por tempo de serviço. A maioria está aposentando por invalidez, doentes, esgotamento. Ah, mas eles não amavam a educação, não era vocação? Claro que amavam. Excelentes profissionais. Mas o que eles despreendem de energia para lidar com meninos e meninas rebeldes,
E mais, muito piores, com os pais, que trazem desgastes horríveis. Recentemente teve aqui o congresso do MAP, aquele ministério que eu faço parte, e veio a Mabel, esposa do pastor Davi, educadora lá em Guarapuava. E ela tomou a decisão, vai trabalhar mais um ano, vai pedir demissão, perder todos os direitos dela, e vai recomeçar a vida já aos quase 50 anos de idade. Falei, Mabel, você está ficando louca? Quase 30 anos, você vai pedir demissão? Falou assim, eu prefiro pedir demissão, viver uma vida mais simples, só com o salário do meu marido, mas terminar minha vida sã, emocionalmente, psiquicamente. Nenhum dinheiro paga a destruição da minha vida emocional e psicológica e neurológica e relacionamentos, etc, etc. E eu falei assim, Mabel, eu pensava que esse era um problema das cidades grandes. Eu falei, não, pastor, isso é um problema de qualquer escola, em qualquer lugar, no interior, qualquer lugar desse Brasil. E eu fico pensando num país que fala de educação, e nós todos, né, prezamos pela educação, nós presbiterianos particularmente, temos essa promessa de ensinar os filhos a crescer, aprender, ler, estudar, crescer, prosperar, beleza, joia. Mas, irmãos, daqui a pouco nós não teremos ninguém para ensinar, porque está difícil, porque não existe, o professor não tem autoridade na sua sala, foi lhe tirada, não tem casa, não tem lugar nenhum. Eu tenho uma frase, um texto, pequeno texto do Warren Wiersbe, que ele falou uma coisa assim que eu achei tremendo, e eu já ouvi isso daqui dos professores aqui, mas olha como é que ele fala de uma maneira tão interessante. Em sua maioria, os filhos não criam problemas. Olha a frase. Em sua maioria, os filhos não criam problemas, apenas o revelam. Mas apenas o revelam. Os pais que não conseguem disciplinar a si mesmos não são capazes de disciplinar os filhos. Se um pai e uma mãe não estiverem debaixo de alguma autoridade, não poderão exercer autoridade sobre outros. Só quando os pais se sujeitam a um outro e ao Senhor Deus, é que podem exercer autoridade espiritual e física apropriada e equilibrada sobre os filhos. Irmãos, nós não vamos conseguir transformar todas as famílias, mas se você conhece o Evangelho, você precisa experimentar isso em nome de Jesus. As nossas famílias cristãs não podem ser as causadoras dos problemas na escola. Não devem ser os pais cristãos que vão para a escola maltratar ainda mais os professores que estão ali lutando para poder educar. Mas, obviamente, irmãos, eu não estou aqui defendendo, né, o outro extremo, né, de autoritarismo, não, porque a submissão não é subjugação, não é escravidão, mas é ordem, organização, com algum grau de hierarquia necessária. De acordo com a ética cristã, hierarquia não tem nada a ver, irmãos, com esse outro extremo que a gente sabe que existe. Tirania, abuso, que é um outro problema gravíssimo nos lares. Ela inclui, né, essa hierarquia cristã, dois aspectos que precisam sempre andar juntos, que é o que está aí na tela, autoridade e respeito. Autoridade e respeito de ambas as partes, tanto dos líderes e dos liderados, de ambas as partes. Autoridade, não autoritarismo, liderança não na força do ódio, mas liderança no poder do amor. Um amor sacrificial que se preocupa com o bem do outro. Por isso que ele fala sobre maridos amar as esposas. Irmãos, maridos que amam suas esposas, pais que amam seus filhos e patrões que amam seus empregados, jamais terão atitudes severas e dominadoras sobre as pessoas que estão sob suas respectivas lideranças e autoridade. Da mesma forma, esposas que amam seus maridos, filhos que amam seus pais, empregados que amam seus patrões, os respeitarão e serão submissos à autoridade de cada um naquilo que é justo e digno. Irmãos, observe que Paulo não está aqui impondo regras, ele trata das atitudes do coração de cada pessoa. Por isso, no caso dos maridos, ele diz para não tratar suas esposas com amargura. Irmãos, a maioria do desrespeito que acontece
em qualquer relacionamento, é fruto de um coração amargurado. Um coração amargurado contamina outros com a sua raiz de amargura, às vezes contamina um ambiente de trabalho, uma igreja, uma família inteira. Então, em nome de Jesus, todos nós passamos momentos que o nosso coração fica magoado, chateado, até amargurado. Mas a palavra de Deus fala para a gente cortar essa raiz de amargura. E às vezes, como é que você corta? Orando, às vezes confessando esse pecado para alguém, pedindo alguém para orar por você, pedindo ajuda, se for necessário, procurando a ajuda de um profissional da saúde mental para que te ajude a entender de onde vem tanta amargura, que às vezes a amargura é tão antiga, só está reverberando agora. Então, respeito mútuo debaixo do senhorio de Cristo, submissão mútua debaixo do senhorio de Cristo. Aliás, irmãos, nunca esqueçamos que mesma Bíblia que fala sobre isso, né, de autoridade, etc., fala assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Na verdade, a submissão, ela é mútua em todos os nossos relacionamentos. Aquele que vive para agradar a Cristo em primeiro lugar, e depois aos outros, e por último a si mesmo, irmãos, essa pessoa edifica um casamento sólido, edifica um lar espiritual, e edifica uma sociedade mais solidária. Então, guarde esses dois princípios que nós já falamos até agora. O evangelho deve ser aplicado a tudo, autoridade e respeito andam juntos, mas um terceiro princípio eu quero compartilhar com os irmãos. Justiça e equidade são para todos. Esse texto, né, é bom lembrar, eu não ouvi a mensagem do pastor André, mas imagino que ele deve ter trazido bastante do contexto. Era um contexto de escravidão. Irmãos, o mundo romano, o Império Romano, naquela época, tinha cerca de 50 a 60 milhões no Império Romano. O mundo da época não chegava a 200 milhões, devia ter lá uns 160, 170 milhões. Um terço ou mais estava no domínio do Império Romano. Desses 50 a 60 milhões dentro do Império Romano, cerca de 6 milhões estavam numa situação de escravidão. 10% ou mais. Era muita gente. É inimaginável a gente pensar hoje 10% da população mundial vivendo como escrava, né? A gente nem consegue pensar isso, mas era isso. Estava instalado isso ali. A igreja ali era minoria, a igreja estava começando, lembra-se disso. E a igreja já sofria perseguição, mesmo não confrontando o Império Romano de forma direta, como eu falei, né, com a militância lá na frente. Não tinha esse comportamento. A igreja pregava o evangelho. Mas só o fato da igreja falar assim, só Jesus é o Senhor, já levava o Império de Roma a perseguir os cristãos. Imagine se a igreja levantasse a bandeirinha e falasse assim, a igreja presbiteriana de Roma é contra a escravidão, né? Não ia sobrar no cristão, ia ser todos liquidados naquele momento. Mas a igreja tinha outra estratégia. A igreja proclamava a justiça de Deus, proclamava o Deus da justiça. E quando a gente olha para a história, esses 2000 anos, eu sei que a igreja visível falhou muitas vezes. Mas onde houve pregação fiel do evangelho em qualquer lugar do mundo, seja no Oriente ou no Ocidente, onde o evangelho foi pregado de verdade, houve transformação social também. Só olhar a história. Vai na Coreia do Sul, no início do século, a tragédia que estava. O evangelho chegou, fez uma revolução. A Coreia é o que é hoje, tem muito a ver com o evangelho, das coisas boas da Coreia do Sul. Vai na Europa, antes de abandonar o evangelho, porque a Europa abandonou o evangelho já tem quase 200 anos. Mas antes, né, de abandonar, do século XVI até o século XVIII, quanta transformação maravilhosa aconteceu. Né, Estados Unidos e tantos outros lugares. Onde chega? Os Estados Unidos também já abandonou o evangelho há muito tempo, viu, meus irmãos? Hoje os Estados Unidos não tem mais nada do que o evangelho, não. Estou falando de tempos áureos, mais de 100 anos para trás, tá? É só ler a história que você vai ver o que eu estou dizendo, como Deus tratou, mudou, transformou vidas e pessoas. E assim, desculpa eu falar de nações, eu sei que cria antipatia, né? Eu mesmo não sou muito simpático com os Estados Unidos. Eu oro para os americanos, que eu devo amar a todos, né? Mas eu não quero que crie antipatias e nem xenofobia. Por favor, não sou xenofóbico. Eu amo a todos, não tenho ódio de ninguém, graças a Deus. E quando vejo que vai vir o ódio, eu ajoelho, peço perdão, peço para Deus derramar amor. O que eu estou dizendo é que, seja numa vila, seja numa nação, numa cidade, num condomínio,
Justiça e equidade são princípios do reino de Deus. Muito antes, né, do direito europeu, americano, brasileiro falar disso, que equidade é uma palavrinha bem moderna, né? Bem moderninha. A Bíblia já falava disso, meus irmãos. Os cristãos poderiam e deveriam, como ainda hoje podem, promover a justiça e a equidade nos seus relacionamentos mais próximos. É ridículo alguém ficar levantando certas bandeiras quando dentro de casa vive oprimindo os outros. Não tem justiça e equidade dentro da própria casa. Foi o que aconteceu. Agora, um exemplo lindo de transformação disso é Filemão e Onésimo. Filemão era um homem rico, tinha escravos. Onésimo era um escravo, fugiu. Só que, em algum momento, Filemão conheceu a Cristo. E Onésimo também. E quando Onésimo encontra com Paulo, e fala, olha, tal, aí Paulo fala assim, cara, você podia voltar, vai lá, conversa com Filemão. Ele falou, mas eu vou lá, não, a boa notícia é que Filemão também se converteu. Ele não é mais aquele senhor carrasco, duro, que maltratava, que dava pior comida, que batia. Ele tem um coração mudado, vai lá, eu vou escrever uma carta, você leva para ele e fala que foi Paulo que mandou, ele vai te receber. E ele volta. Né? Então, eu sei que é um trabalho de formiguinha, muitas vezes, o Evangelho. É de um em um. Mas, irmãos, uma pessoa que muda, que é transformada, uma família, pode influenciar e transformar muitas outras, meus irmãos. Aqui Paulo fala diretamente aos servos, né? Ele fala, aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. O fato de muitas pessoas estarem em servidão não dava motivo para que eles, razão justificativa, para eles cometerem crimes, por exemplo. Já que eu vou matar todo mundo da casa aqui, vou colocar veneno na comida, porque... Né, não pode. Assim como se o seu patrão, se o chefe da sua empresa é terrível, não dá justiça para você roubar da empresa por causa disso. Se você não está satisfeito, você tem alguns caminhos legais para você combater o mal da sua empresa, ou do seu chefe, tem abuso, tem isso, tem aquilo, combate, tem regra para isso, não é verdade? Ou você segue o seu caminho. Você não vai matá-lo, você não tem direito de matá-lo por causa disso, nem de roubá-lo. Porque todas as vezes que você chega atrasado e sai antes, sem justificativa, sem razão verdadeira, você está roubando do tempo lá. Né? Eu tenho 2 filhos, Gabriel trabalha desde os 8 anos, e eu sempre falei, meu filho, no dia que você não estiver satisfeito em qualquer lugar, peça a conta. Não fique morcegando. Não fique ali atrapalhando o ambiente de trabalho. Dê o seu melhor sempre ali, naquele lugar. E eu sei, né, e quem conhece Gabriel sabe que ele, de fato, é disciplinado e respeitoso, sempre no trabalho, especialmente, né, e trabalhar, por exemplo, em home office, dependendo da pessoa, morcega mais ainda, né? Mas Gabriel está ali, trabalha todas as horas, cumpre, tem produtividade, graças a Deus, porque entende que é assim que deve ser. Embora às vezes fica meio, poxa vida, pai, aquela promoção não chegou, poxa, mudou, no PicPay já teve uns 4 donos, e cada dono que compra, com todo respeito, é mais carrasco, não melhora nada para os funcionários. Né? Mas eu já falei para ele, você precisa a sua esperança ficar em Jesus, e não no PicPay, não no... Desculpa aí se alguém do PicPay está ouvindo, estamos orando por vocês. Para aliviar com o PicPay, aqui tem muitos usuários, tá? Apesar de eu não ser, viu, gente? Eu não sou. Devo ser sincero, né? Eu chego de tanto cartão e tanta conta na minha vida. Então, estou resistindo firme, embora meu filho trabalhe lá. Então, de fato, irmãos, mesmo que os seus senhores não os elogiassem, né, os servos receberiam a recompensa do Senhor. Isso é muito legal aqui. De modo semelhante, se desobedecesse, o Senhor os trataria com eles, ainda que seus senhores aqui na terra não o fizessem. Deus não faz acepção de pessoas. Irmãos, seja aplicando a justiça, a recompensa ou a punição, Deus está sempre agindo. Por isso que todos os desmandos que tem no Brasil, em qualquer que seja um dos poderes da República, né, tem hora que tem um mais e alternando e tal, irmãos, de coração, minha alma descansa, porque o Deus justo não falha. Não tem uma injustiça que qualquer um fizer que não será, na hora certa, tratada por Deus. Deus
age com justiça e com equidade, só que é no tempo dele, do jeito dele, não na hora que eu quero, não do meu jeito. Então, justiça fala de equidade, isenção, daquilo que é justo, que é correto. Né? Essas duas palavras são parcialmente sinônimas. Né? No direito, eu não vou entrar nesse assunto, porque aqui na igreja cheia de advogados, eu sei que eu vou falar besteira. Né? E eu tenho aprendido aqui com os meus jovens da igreja, falo, pastor, não fale aquilo que o senhor não domina. Eu fico sempre, né, não fale aquilo que o senhor não conhece, pastor. Né? Inclusive, alguns deles estão aqui. Né? Eu sei que isso é o passado do meu limite, fala, pastor, prega a palavra e fica na palavra. E eu obedeço, né? Porque a Bíblia manda que nós sejamos submissos uns aos outros. Eles estão certos. Eu não sou do direito, né? Então, é um assunto complexo, essa questão de equidade. Mas, posso fazer um pequeno comentário? Depois, se eu estiver muito errado, vocês me corrigem. Né? A equidade, ela é interessante, porque a equidade não é exatamente igualdade, né? Quando a gente defende igualdade, está falando daquilo que é fundamental, que nos iguala. Somos seres humanos, temos os mesmos direitos, aquelas coisas básicas, né? Mas a equidade, na verdade, ela leva muito mais em conta as diferenças do que aquilo que é igual. Porque se uma pessoa tem uma diferença importante, ele vai ter que ter alguma coisa que vai tratar com ele de maneira diferente. Vou dar um exemplo bem simples, né? Nós temos uma querida, né, que nós amamos muito, que é Maria, né, que é cadeirante. Então, nesse sentido, fisicamente falando, ela tem essa diferença, né, dos demais membros. Isso nos leva para que haja... A igualdade, ela tem direito de vir ao culto, sentar aqui, participar, né, ser acolhida, isso é básico, é igualdade, ela é um ser humano, aliás, é uma pessoa linda, né, filho do nosso irmão Diácono Mateus e Silene. Mas a equidade tem a ver com acessibilidade, né, tem a ver com entender que ela tem, que não dá para... Maria completou X anos, tem que passar para a UPA? Não, ela não tem que passar para a UPA, ela tem situações que a leva a permanecer cá, na UCP. Então, as diferenças, observe como justiça e equidade, na verdade, tem a ver com amor, né? Com respeito, com graça, e é isso aí, justiça e equidade devem ser cultivados em todos os relacionamentos, em todos os lugares, para todas as pessoas. Revela senso de justiça, revela imparcialidade, correção, respeito, garantir direitos e deveres, disposição para reconhecer o direito de cada indivíduo. Irmãos, graças a Deus que hoje a escravidão, né, é algo rejeitado, embora ainda haja pessoas no mundo que vivam em situação análoga à escravidão, né? E isso também é terrível. E se algum de nós soubermos, por favor, denunciemos. Nunca devemos concordar com isso, né? Mas hoje, tanto patrões como empregados devem sim continuar zelando pelos mesmos princípios de justiça e equidade. Os valores do reino de Deus podem e devem ser buscados. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, sim, nós devemos buscar viver segundo esses princípios, cultivá-los, expô-los, não impô-los de uma maneira carnal, mas expô-los dentro dos meios legais, trabalhar. Sim, isso nós podemos fazer, viu, meus irmãos? Devemos fazer. Existem meios para nós promovermos os valores da ética cristã. Mas, em quarto e último princípio que eu quero trazer para os irmãos, a ética cristã nos ensina uma coisa muito importante. Servimos a Deus servindo ao próximo. Quase todas as vezes que eu estou conversando com o pastor Joás, ou vamos orar, em alguma situação, ele fala isso. Senhor, na oração ele fala muito, né? Porque, Senhor, servindo ao próximo, vamos servindo ao Senhor. Nos ajuda a servir melhor a igreja, né? É um princípio que ele tem no coração muito lindo. E é um princípio cristão. Nós servimos, irmãos, fala sério. Deus não tem nenhuma necessidade. Nenhuma. Mas os nossos semelhantes têm. Então, nós servimos a Deus servindo as pessoas. Quando o Ministério de Louvor vem para cá, passa a semana ensaiando, lendo a partitura, vem ensaiar, eles vêm para servir a Deus, adorar? Sim, é o culto que prestamos a Deus, Deus se alegra. Deus tem alegria de receber seus filhos no culto. Mas o que nós podemos acrescentar a Deus? Nada. Nós não acrescentamos nada a Deus. É Ele que derrama da sua glória quando nós o adoramos, é Ele que acrescenta a nós.
E isso aqui eu falo de coração, já que eu citei o Ministério do Louvor, não está aqui no script, essas são as coisas que não estão no script, mas Deus manda falar, na hora a gente fala. Quando a gente começou 2 cultos aqui, tem sido um desafio manter os 2 cultos, culto da manhã lotado, culto da noite vem pouca gente, e aí, de vez em quando tem algum, vamos acabar com o culto e tal, porque... E eu sempre falo assim, olha, todos os ministérios da igreja aqui têm muita importância, junto diaconal, Jardins Cultivando Vidas, todos nós, todos têm importância. Mas o Ministério de Louvor é um dos ministérios mais comprometidos, porque eles preparam a semana toda, ensaiam no sábado, manhã inteira ensaiando, vem de manhã, vem à noite, só que não vem quando um está doente, uma situação assim, não é verdade? Está aqui, porque sabe que vai abençoar os irmãos. Os irmãos vão ficar felizes de ter uma boa música. Nós estamos servindo não somente aos irmãos, no próprio culto. Ontem, no chá de bebê da Juliana, estávamos abençoando Loren, que não nasceu ainda, mas já está sendo abençoada, se sentindo amada por todos nós. E assim, tantas outras formas, no dia a dia, quando abençoamos, doamos, repartimos, cuidamos das pessoas, damos atenção, os irmãos da hospitalidade, que não estão ali cumprimentando, acolhendo, estão servindo a Deus, mas de que forma? Servindo as pessoas, dizendo às pessoas, vocês são bem-vindos, que bom que vocês vieram. É assim que nós servimos a Deus, servindo ao próximo. Isso está aqui no texto, irmãos, está aqui, de fora a fora. Todas as coisas que ele fala aqui, ele fala do Senhor. Ele fala, esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Tudo tem o Senhor no meio. Filhos, obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Depois, quando ele fala dos servos, lá no finalzinho, ele fala, né? Não servindo apenas para agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Por que ele está dizendo? Não é que está desmerecendo o homem, ele está dizendo o seguinte, quando você serve as pessoas, você, na verdade, está agradando a Deus e louvando a Deus. Então, sirva as pessoas, de fato, como se fosse o próprio Deus que você estivesse servindo. Não no sentido da adoração, obviamente. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa. Irmãos, a maioria das nossas boas obras e serviços jamais terão a recompensa devida dos homens. Você nunca terá, aqui na terra, todas as recompensas que você merece ou que você deseja. Falo de trabalho, de serviço, de emprego, serviço voluntário. Mas uma coisa a Bíblia garante, não há um copo d'água que alguém dê para alguém que não tenha a recompensa de Deus. Algumas serão aqui nessa vida, outras serão na eternidade. Tudo que fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não somente para o homem, falamos, né? Senhores, tratai os servos com justiça e equidade, certos de que também vós tendes o Senhor no céu. Cristo é Senhor de todos nós, dos maridos, das mulheres, dos patrões, dos empregados, dos pais e dos filhos. Afinal, no Senhor, o servo se torna um homem livre. E o Senhor, né, os patrões também se tornam o servo de Cristo. Da mesma forma, nas relações sociais e físicas, é preciso sempre ser governados pelo Senhor e pelas relações espirituais com Deus. Irmãos, a Bíblia é muito clara. Nós lemos na pregação de domingo passado, o Colossenses 3,11, que diz assim, em Deus não pode haver grego, judeu, nem circuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Então, existe a necessidade de títulos, ordem, organização, existe. Mas o trato, o respeito, o amor, deve ser feito sempre desta forma, como glorificando e servindo a Deus. Tem muitas coisas que muitas pessoas jamais vão saber que você fez, mas Deus sabe que você fez. Ele está sendo louvado, está sendo glorificado. Não deixe de fazer. Quero concluir, então, esta palavra, irmãos, lembrando que a ética cristã é regida pela palavra de Deus e pelo próprio Espírito Santo. Quanto mais cheio da palavra, mais cheio do Espírito Santo, mais nós vamos agir como Cristo, mais a ética cristã vai funcionar. E tem muitas coisas que nós vamos agir e fazer, que às vezes a Bíblia não tem uma ordem clara, mas o Espírito Santo te conduz a fazer amorosamente. É a ética do Espírito. A ética de Cristo é a ética do Espírito.
Então, todos nós devemos continuar crescendo no conhecimento da palavra. Todos nós precisamos do Espírito da palavra. O cerne de todo o problema é o que está no coração. E somente o Espírito de Deus e a palavra de Deus podem mudar e controlar o coração. Sim, tem questões objetivas sociais que podem e devem ser mudadas. Mas, irmãos, nós podemos ter as melhores leis. E, aliás, o Brasil, o pessoal do direito que sabe disso, o Brasil tem crescido muito na questão do aperfeiçoamento das suas leis. Mas observe, irmãos, quantas leis maravilhosas nós temos, mas que são cada vez mais desobedecidas. Cada vez mais, porque o coração não muda. Continua imperando na vida da pessoa a lei do pecado, a lei da maldade, a lei da carne, do mundo, do inferno, de Satanás. Mas no coração de um crente regenerado, que impera a lei do Senhor, a lei do amor, e a lei régia. Toda a Bíblia está resumida em 2 mandamentos: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E quando isso enche o nosso coração, nós conseguimos ter uma vida, eticamente falando, um comportamento muito mais adequado, promovendo muito mais graça e transformação e o bem de todos ao nosso redor. Mas nós somos falhos, irmãos, todos nós erramos e pecamos. Inclusive tropeçamos contra os nossos próprios princípios éticos. A boa notícia é que existe o perdão e a graça de Deus para nos ajudar a começar de novo.